Irmãos, não me estranha meu jeito de orar não, viu? Eu até recomendo que os irmãos orem assim, fervoroso, tá? A Bíblia ensina nós sermos fervorosos no Espírito. Eu confesso para os irmãos, e sou eu, tá? Que quando a minha homilia em oração é baixinha, eu sinto sono no culto. Eu fico morrendo de sono na oração. Então eu vou ensinar os irmãos, para que você não venha na oração e durma de joelho, abre a boca e clame a Deus, né? Clamor é diferente de oração, irmãos. O clamor é diferente. O crente que clama a Deus, que levanta um clamor, ele faz igual o cego de Jericó, quando ele viu Jesus. A multidão estava na frente de Jesus, ele não via Jesus, mas ele sabia que Jesus estava lá em algum lugar. E ele não via Jesus, mas a multidão estava lá. E ele sabia que Jesus estava lá. E ele começa: Jesus, filho de Davi, tenha misericórdia de mim. Aí alguém fala: quieta, tia pai, não incomoda o mestre. E ele grita mais alto: Jesus, filho de Davi, tenha misericórdia de mim. E as pessoas: quieta, rapaz, não incomoda o mestre. Jesus, filho de Davi, tenha misericórdia de mim. E ele começa a gritar. Ali é clamor. É clamor. E aí o que acontece? Jesus pega e fala para alguém: traz ele aqui. E Jesus cura ele. Clamor é diferente de orar. O clamor, irmãos, é quando você sabe que o único que pode te atender está aqui. Você não está vendo ele, mas você tem certeza que ele está aqui. E às vezes a multidão está ao redor dele. Está sendo um obstáculo para nós. Uma multidão de incredulidade, multidão de problemas da vida cotidiana, multidão de coisas que nós passamos no dia de hoje, multidão de preocupação por causa de dívida, por causa do futuro na terra, que é incerto. O futuro mais certo é o que a Bíblia ensina. Então essas coisas se formam como que uma multidão na nossa vida. E às vezes nós precisamos romper essas multidão, nos esquecendo de onde nós estamos, quando nós vamos orar, e começarmos a gritar para o Senhor: Jesus, filho de Davi, tenha misericórdia de mim. Isso é clamor. Muitos homens da Bíblia, grandes homens de Deus, ou homens pequenos de um grande Deus, clamaram em ocasiões difíceis, e eles foram atendidos pelo clamor que levantaram ao céu, né? Não estou dizendo que Deus não ouve a tua oração, tá bom, irmãos? Não me entenda mal, tá? Deus ouve a tua oração, mas há momentos que a gente precisa clamar. E eu aprendi a orar clamando, sabe, irmãos? Clamando. Eu fui respondido uma vez, numa oração clamando. Eu estava numa guerra espiritual dentro de mim, por uma profecia que Deus mandou entregar para alguém. E os dias foram se passando e nada acontecia. Então minha esposa sabe disso, né? A minha oração no meu quarto era gritando, e chorando, e berrando, irmãos. Berrando. E eu clamava: Jesus. Gritava, eu não vou gritar não, para não explodir tudo aqui, não incomodar os vizinhos também. Mas minha oração era gritando: Senhor, tenha misericórdia de mim. Não me deixe ser confundido. E eu gritava e chorava: Senhor, não me deixe ser confundido, não me deixe ser confundido, Senhor, tenha misericórdia de mim. E começar a gritar no meu quarto, gritar. Aí eu estava num culto num dia, numa multidão de gente assim. Tinha uma multidão de gente lá, né? Muita gente mesmo no trabalho. O pregador pregando, e eu estava lá no final do trabalho, aquela multidão de gente na frente assim. O irmão estava pregando, o pastor de Curitiba, da Igreja Luz do Mundo de Curitiba. Ele foi saindo do púlpito, porque lá no púlpito ele falava assim: Deus está mandando eu descer. E ele veio descendo com o microfone, foi passando aquela multidão, passando todo mundo. E eu lá, com a cabeça baixa aqui, lembrando do meu clamor a Deus, lembrando que eu clamei na minha casa. Gritei, na verdade. E aí, quando eu penso que não, quando eu me dou por conta, o pastor está na minha frente com a mão assim, em cima da minha mão assim, ó. E ele falando assim comigo assim: eis que não te deixarei ser confundido.
E a minha oração e o meu grito era esse: Senhor, não me deixa ser confundido, não me deixa ser confundido, não me deixa ser confundido. Aí o irmão veio, rompeu a multidão e foi lá onde eu estava e falou: eis que não te deixarei ser confundido. Eu, Senhor teu Deus, falei, e sou eu quem fará acontecer a obra. E foi falando, falando. E eu tenho uma grande obra na tua vida. E foi falando. Aquilo, irmãos, foi uma experiência profunda com Deus, muito grande que eu tive. Que até hoje eu sei que quando eu clamo, Deus me ouve. Quando eu clamo, Deus me ouve. Até nos meus gritos. Glória a Deus, né? Glória a Deus. Irmãos, vamos estudar um pouquinho só, tá? Eu não quero falar muito não, porque eu ando falando bastante aqui na igreja. E eu confesso que eu sei que eu ando falando bastante. Mas eu quero ler com os irmãos um texto de Mateus. Abre aí a Bíblia. Nós vamos ainda falar um pouquinho mais sobre a vinda de Jesus, né? Capítulo 24 de Mateus, versículo 15. Capítulo 24 do Evangelho de Mateus. Eu tinha falado para os irmãos preparar um versículo do Anticristo, sobre o Anticristo. Quem preparou? Levanta a mão. Só a irmã Cleide? Seja sincero, irmãos. Só a irmã Cleide? Tá bom. Eu quis fazer uma pegadinha com vocês. Eu nem ia pedir para vocês lerem aqui na igreja. É só para ver se vocês iam ler, né? Tá? Não é para vocês lerem no microfone, não. Era só para saber se vocês iam ler. Tá? Só para saber. Glória a Deus. Mas se você ler a tua Bíblia em casa, lá no começo do livro do Apocalipse, irmãos, você vai ver João dizendo assim: bem-aventurados que lê, bem-aventurados que ouve e bem-aventurados que praticam as palavras deste livro, porque o fim está próximo. Entendeu? No fim era muito mais necessário ler a Bíblia. Bem-aventurado o que lê, o que ouve e o que pratica. Porque, irmãos, nós não tem como ser felizes em conhecer a Deus e ter essa bem-aventurança se nós não lermos Bíblia, né? À medida que nós vamos lendo, o conhecimento vai sendo revelado para nós e nós vamos se aproximando de Deus e crendo mais e mais ainda que Ele é o grande Deus, né? O Deus vivo que está perto de nós, né? Aleluia. Então precisa ler para entender, para aprender, para conhecer Deus. Capítulo 24 de Mateus, versículo 15, amém? Olha só. Quando, pois, virdes que a abominação da desolação de que falou o profeta Daniel está no lugar santo, quem lê, está escrito aí? Quem lê, que entenda. Está até em aspa aí, né? Olha no versículo 16. Então os que estiverem na Judéia, que fujam para os montes. E quem estiver sobre o telhado, não desça a tirar alguma coisa de sua casa. E quem estiver no campo, não volte atrás a buscar as suas vestes. Mas ai das grávidas e das que amamentarem naqueles dias. E orai para que a vossa fuga não aconteça no inverno, nem no sábado. Porque haverá então grande aflição, como nunca houve, desde o princípio do mundo até agora. Nem tampouco haverá jamais. E se aqueles dias não fossem abreviados, nenhuma carne se salvaria. Mas por causa dos escolhidos, serão abreviados aqueles dias. Então, se alguém vos disser, eis que o Cristo está aqui ou ali, não lhes dei crédito, porque surgirão falsos cristos, falsos profetas, e farão tão grandes sinais e prodígios, que se possível fora, enganaria até os escolhidos. Versículo 25, eis que eu vos tenho predito eis que eu vos tenho anunciado para vocês de antemão. Predito, eu tenho anunciado a vocês de antemão, né? Primeiro, porque se vos disserem, eis que ele está no deserto, não saiais. Ou eis que ele está no interior da casa, não acrediteis. Porque assim como o relâmpago sai do oriente e se mostra até o ocidente, assim será também a vinda do Filho do Homem.
Pois onde estiver o cadáver, aí se ajuntarão as águias. Versículo 29. E logo depois das aflições daquele dia, o sol escurecerá, a lua não dará sua luz, as estrelas cairão do céu, e as potências dos céus serão abaladas. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, e todas as tribos da terra se lamentarão, e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu, com poder e grande glória. E ele enviará os seus anjos com rígido clamor de trombeta, os quais ajuntarão os seus escolhidos desde os quatro ventos, de uma a outra extremidade dos céus. Aleluia. Irmãos, vamos meditar nesse texto um pouquinho? Vamos meditar? Fica com a Bíblia aberta. Primeiro, capítulo 15, versículo 15. Jesus falando, quando, pois, virdes que a abominação da desolação, de que falou o profeta Daniel, está no lugar santo, quem lê que entenda. Vai lá no livro de Daniel, tenta não perder o capítulo 24 aí, tá? Mas vai no livro de Daniel, no capítulo 9, versículo 27. Capítulo 9, versículo 27. Amém? De Daniel. Está depois de Ezequiel, tá? Ezequiel, Daniel. Ezequiel é um livro grande, é mais fácil de achar. Capítulo 9, versículo 27. Amém? Eu só vou ler esse texto e nós vamos ficar no capítulo 24, tá? Então não precisa ficar preocupado em voltar no capítulo 24 depois, se você perder ele, não. Só acha Daniel aí, no capítulo 9, versículo 27. Amém? Jesus falou, quando virdes a desolação das abominações, como disse o profeta Daniel, o texto que Jesus referia é esse aqui, nós vamos ler, tá? E ele firmará um concerto com muitos por uma semana, e na metade da semana fará cessar o sacrifício e a oferta de manjares. E sobre as asas das abominações virá o assolador, e isso até a consumação. E o que está determinado será derramado sobre o assolador. Glória a Deus. Irmãos, quando aqui o Daniel fala, na metade da semana fará cessar o sacrifício e a oferta de manjares. Esse sacrifício e essa oferta, pode voltar no capítulo 24 lá. Esse sacrifício e essa oferta de manjares fala concernente ao lugar santo, tá? Aonde se fazia sacrifício e se oferecia ofertas de manjares? No tabernáculo de Moisés. Depois do tabernáculo veio o templo de Salomão, correto? Depois do templo de Salomão, né, foi destruído, Herodes ali na frente já reforma o templo, e aí Jesus prega no templo, tá. E aquele templo foi destruído por volta dos anos 70, depois de Cristo, tá? Como Jesus falou, não ficará aqui pedra sobre pedra que não haja de ser derrubado. Então o templo foi derrubado, né, por uma invasão romana e de outras nações que se invadiram Jerusalém. Mataram muitos judeus naquele tempo, destruíram o templo, né? Não ficou verdadeiramente nada, pedra sobre pedra que não foi derrubado, né? Destruiu tudo. O que sobrou do antigo templo, irmãos, é o muro da lamentação, aquele muro onde o povo de Israel, lá em Jerusalém, e muitas caravanas saem do Brasil, de todas as partes da terra, para ir lá, e eles ficam ali, né, orando ali no muro da lamentação. Aquilo lá foi o que sobrou do antigo templo, tá bom? Mas há a profecia bíblica que o templo, no final dos tempos, quando eu digo final dos tempos, irmãos, final dos tempos para a igreja, tá? Porque haverá muito tempo depois ainda que a igreja for arrebatada. Então, no final dos tempos, próximo ao arrebatamento da igreja, nós haveríamos de ouvir que o templo seria reconstruído, porque há profecias que provam e mostram e apontam para uma nova reconstrução do antigo templo lá em Jerusalém. Tá? Sendo esse templo novamente reconstruído ou reerguido, irmãos, será novamente oferecido neste lugar ofertas de sacrifícios e manjares, como se fazia antigamente no antigo pacto.
Por que eu digo no antigo pacto? Porque, irmãos, para os judeus, irmãos judaizantes, eles ainda esperam a vinda do Messias. Então, para eles, até que o Messias venha, eles ainda estão debaixo do antigo pacto, né? Que é o que Moisés ensinou, de oferecer sacrifício a Deus. Então, eles vão, e é um sonho, é um desejo, irmãos, muito ardente. Eu postei no grupo da igreja um dia, depois da terça aqui, o videozinho sobre a construção do templo lá, que já é um projeto, já está feita a maquete, e que os judeus não cristianizados, eles têm um sonho muito grande de que aquele templo seja erguido de novo, para que ali eles voltem a oferecer sacrifício a Deus, como foi ensinado por Moisés lá atrás. Tá? E como eles não receberam Jesus como Messias, eles ainda esperam o Messias vir. Então eles ainda vão oferecer sacrifício nesse sentido da antiga aliança, né? E é justamente nesse sentido que Jesus refere-se ao anticristo, e chamando ele aqui no capítulo 24, versículo 15, né? Quando, pois, virdes que a abominação da desolação de que falou o profeta Daniel, aí ele fala, está no lugar santo. O lugar santo é Jerusalém. Jerusalém é a cidade do grande rei, é ali que vai acontecer os eventos do anticristo numa escala maior, né? Maior. O lugar santo, irmãos, é o templo. Lá no templo de Salomão, os irmãos se lembram, no texto que fala sobre o templo, tinha o lugar santo e tinha o lugar santo do santo, né? O lugar santíssimo é onde ficava o véu, que ficava a arca da aliança, é onde o véu se rasgou de alto a baixo quando Jesus falou na cruz, está consumado, o véu se rasgou, né? Aquilo foi algo assim para nós que entendemos hoje, né? O sentido espiritual foi Deus abrindo acesso para a igreja, está entrando na presença de Deus sem nenhum impedimento, através do sacrifício de Cristo na cruz do Calvário. Então nós entramos na presença de Deus, de forma que para os judaizantes, judeus que não creem em Cristo como o Messias que veio, aquele véu ainda está posto. E eles ainda não podem estar na presença de Deus, mas o único que pode estar ali dentro é só o sumo sacerdote. Segundo as Escrituras, o escritor aos Hebreus nos ensina que nós temos um sumo sacerdote diante de Deus, Jesus Cristo, que ele entrou no lugar santo do santo no céu, e ele intercede por nós, de forma que naquilo que ele também sofreu, ele agora pode interceder por aqueles que recorrem a ele. Então o acesso foi aberto para nós, mas para os judeus judaizantes ainda não. Por isso eles vão reconstruir o templo de novo. E até que o véu seja tirado, né, deles, eles ainda vão estar esperando Jesus. Esse Jesus que eles vão estar esperando é o Jesus que virá no término da grande tribulação. E eles reconhecerão ele como Messias, porque eles esperam Jesus assim. Nós entendemos que Jesus ele já veio em carne, se sacrificou por nós como único sacrifício, de forma que nós não precisamos levar boi, nem cordeiro, nem pombos para ser sacrificado pelos nossos pecados, porque somente um sacrifício bastou para que o nosso pecado fosse perdoado, que foi Cristo se entregando na cruz por nós, para nos remir de toda a iniquidade, né? E purificar para si um povo seu, especial, zeloso de boas obras, tá? Então, o que está por vir para Israel, não está por vir para a igreja. Ainda que nós usamos Israel como referência de desobediência, para pregar a obediência à igreja, Israel é uma coisa, a igreja é outra. O que está preparado para Israel é uma coisa, o que está preparado para a igreja é outra. O problema de hoje, de muitos pastores, pregadores de internet e de algumas linhas de interpretação, é que eles colocam Israel e a igreja como Israel. Eles têm por eles que a igreja é o Israel de Deus. A igreja não é Israel, irmãos. De forma que todo judeu convertido a Cristo, eles não são judeu crente, eles são igreja de Jesus. Porque vindo para Cristo já não há mais diferença entre judeu, grego, entre brasileiro, japonês, português. Todos nos tornamos
igreja e um só povo que vai morar no céu, igreja, tá? Então esses pegam Israel e colocam eles como, ou a igreja como Israel, que precisa passar pela grande tribulação para reconhecer Jesus como o Messias, né? E ser perdoado os seus pecados e ser salvo depois de ter sofrido um monte na terra. Então nós não vamos passar pela ira, porque a Bíblia diz que a ira de Deus permanece sobre os filhos da desobediência. Tem alguém desobediente aqui? Não, nós cremos em Cristo como filho de Deus. Então a ira de Deus permanece sobre os filhos da desobediência. A ira de Deus é um período reservado para os desobedientes e para que os pecados da nação de Israel seja expiado por Cristo quando eles tomarem a decisão de receber Jesus como seu Messias. Ali eles vão ser perdoados, porque só é perdoado quem toma a decisão. Quando nós tomamos a decisão, eu aceito Jesus como Salvador e nós confessamos Ele e vivemos uma vida em obediência a Ele, naquele momento o sacrifício de Cristo nos fez com que o nosso pecado fosse perdoado. Como Israel não o aceitou, eles ainda estão debaixo do pecado. Então eles vão voltar a sacrificar de novo animais para que os pecados deles sejam expiados como no antigo pacto, que era feito por intermédio de sangue de animais. Amém, irmãos? Conseguiu entender o raciocínio aqui? Tem alguma dúvida até aqui? Tem? Está bem explicadinho, né? Entendi. Você quer perguntar por que somente o sumo sacerdote podia entrar lá dentro? Para poder sacrificar a Deus lá no lugar santo? Porque era ordenança de Deus, né? Que o sumo sacerdote, ele precisava se banhar, se purificar, ele mesmo, ele se banhava. Primeiro, ele teria que ficar por um período de 8 dias, irmãos, separado, se purificando. É chamado de Yom Kippur, o nome dessa separação. Jesus fez isso, tá? E ele ficou ausente por um espaço de 8 dias. O sumo sacerdote no antigo pacto, ele se ausentava por 8 dias também para se purificar. Depois ele vestia uma indumentária, né? E ele ponhava a sua túnica, sua roupagem, e era várias roupagens, né? Ponhava aqui né, um peitoral, né? Com 12 pedras, tipificando as 12 tribos de Israel. E ele oferecia sacrifício por ele mesmo a Deus. E depois de fazer todos esses rituais, irmãos, que se fazia, ele era amarrado um monte de sino na cintura dele e amarrado uma corda, né? E no dia do sacrifício ele sacrificava um animal, colocava o sangue do animal numa vasilha, e o sumo sacerdote entrava dentro do lugar santo do santo. Ali ele espargia o sangue do animal em cima do propiciatório, que era a arca da aliança, dentro daquela a arca da aliança. Lá dentro tinha o pote com o maná, que Moisés separou, tinha a vara de Arão que floresceu, e tinha as tábuas dos 10 mandamentos lá dentro. Então o sumo sacerdote, ele espargia o sangue em cima da tampa do propiciatório. Vamos dizer que aqui é a tampa. Ele pegava aquele sangue e espargia em cima, né? Espargia em cima. E naquela hora, a presença de Deus se manifestava dentro do lugar santo do santo, né? Com nuvens, trovões, fumaça, era aquela glória de Deus ali dentro. E se o sumo sacerdote saísse dali vivo, era um sinal de que Deus tinha aceitado o sacrifício e Deus tinha, né, aplacado a sua ira acerca do pecado da nação de Israel. Porque o sumo sacerdote entrava ali uma vez por ano para oferecer o sacrifício de pecado por ele e pelo povo, tá? Pelo povo. Então ele oferecia sacrifício por ele e pelo povo. Agora, se ele fizesse alguma coisa errada, se aqueles rituais fossem quebrados, aquelas ordenanças de se limpar, de se purificar, de se vestir, sabe? Aqueles rituais de separação fosse feito com o coração voltado a falta de reverência, sem vontade, sem uma santidade, ele morria lá dentro. E ninguém podia entrar lá. O que eles faziam? Eles puxavam ele pela corda que estava amarrada ao seu corpo, para tirar ele para fora. Porque quem entrasse lá morria. Tá? Os irmãos se lembram dos 2 filhos de Arão, Ofni e Finéias? Era esse o nome deles? Ou se é de Eli?
Deixa eu ver aqui. Só para lembrar os irmãos aqui. Os dois filhos de Arão, que eu não me lembro bem o nome, não quero falhar com os irmãos em errar o nome aqui, porque está no vídeo também, né? Senão os outros vão ver lá, vai falar, o pastor tá doidão, né? Os dois filhos de Arão, irmãos, eles ofereceram no altar fogo estranho. Você já viu essa expressão, né? Quando o pregador fala assim, irmãos, não dá para trazer fogo estranho para cá, irmãos. Então é destinado aos dois filhos de Arão, que levou fogo estranho no altar, irmãos, e eles morreram. Deus matou os dois lá dentro, né? Saiu fogo lá do lugar santo lá e matou os dois, né? Justamente porque eles fizeram o que não era para fazer, eles não podiam ter feito aquilo, né? Agora eu não me lembro onde está o texto aqui. Mas quem achar aí pode falar, tá? Mas eu vou achar depois, eu falo para os irmãos. Tá? Mas aí, irmãos, aqueles moços lá foi morto, né? Aqui no capítulo 34 do Êxodo, no versículo 29, nem precisa abrir a Bíblia. A Bíblia fala que Moisés desceu do monte, o rosto dele resplandecia, e era tamanha a glória do rosto de Moisés, que o povo de Israel colocou um véu no seu rosto, para que aquela glória não resplandecesse, porque eles não podiam olhar para o rosto de Moisés. Aquele véu que punharam no rosto de Moisés impediu a glória, para o povo ver a glória. E Deus não queria que fosse impedido que o povo vesse a glória. Então aquele véu foi posto, impedindo eles de ver a glória. E aquilo foi algo que aconteceu literalmente, que depois que isso aconteceu, também o povo de Israel foi impedido de ver a glória de Deus, por causa que o véu estava posto, que eles não podiam ver a glória de Deus. Quando Jesus sacrificou por nós e nós recebemos o Espírito Santo, foi tirado do nosso entendimento um véu, irmãos. Tinha um véu aqui tampando. Nós não conseguíamos ver Jesus, não conseguíamos ver o Espírito Santo, nós não conseguíamos sentir a presença. Aquele véu foi tirado. Quando nós tomamos a decisão, o Espírito Santo tirou o véu. De forma que agora nós conseguimos enxergar com os olhos da fé e sentir a glória de Deus. Essa presença que você sente no culto, quando você ergue a tua mão e glorifica a Deus, é uma fagulhinha da glória de Deus e da presença dele, que nós não sentíamos antes por causa do véu. Porque o véu, ele também é um tipo do pecado, porque o pecado que nos fazia ficar distanciado de Deus. Então nós fomos perdoados do nosso pecado, o véu foi tirado, e agora nós conseguimos ver a glória de Deus, compreender a palavra de Deus. Nós somos ensinados pelo Espírito Santo, o Espírito Santo nos ensina e nós entendemos. Porque isso era estranho para nós. Era ou não era estranho para nós entender as coisas de Deus? Hoje nós entendemos, porque o Espírito Santo tirou o véu, tá? Então nós não podemos mais andar, irmãos, com véu, tá? Não podemos mais andar com véu. Por que não podemos mais andar com véu? Entenda. Como o povo judeu ainda está por aprender ainda as lições de Moisés, eles ainda estão com o véu, que eles não conseguem ver a glória de Deus, por intermédio do sacrifício de Cristo e pela presença do Espírito Santo. Eles não vê. Então nós não podemos colocar o véu. O que é colocar o véu hoje, pastor? Como é que eu ponho o véu de novo? É você viver uma vida debaixo do pecado, de desobediência a Deus. Automaticamente você vai ficando cego espiritualmente. Um véu vai sendo posto à sua frente, de maneira que você não vê mais a glória de Deus. É simples assim. Você não ouve mais o Espírito falar. O Espírito Santo até fala, você não é tocado, você não sente, porque o véu foi posto novamente diante dos teus olhos, por causa do pecado que você mesmo está cometendo e desobedecendo a Deus. Entendeu? Amém? Então nós não podemos deixar que o véu seja posto, irmãos, de novo, né? Esse véu é espiritual que eu estou falando, tá? Nós não podemos deixar que o véu seja posto. E o véu, falando do véu em questão de igrejas que usam o véu é um costume, irmãos, não é mandamento, tá? Você não vê Deus mandando ninguém usar véu, e nem Jesus mandando ninguém usar véu. O véu não é mandamento do Senhor. O véu era um costume da igreja de Corinto. A igreja de Corinto tinha o costume de usar véu.
É por isso que Paulo fala só com a igreja de Corinto sobre o véu. E por isso que Paulo fala que o cabelo crescido é um sinal de poderio diante dos anjos, é um sinal de respeito. A mulher que tem o cabelo comprido ou deixa o seu cabelo crescer, ela tem diante dos anjos um sinal de autoridade, tá? De forma que a mulher que quiser deixar o cabelo curto ou rapar a cabeça, que use o véu, tá bom? Porque Paulo fala, o cabelo é dado no lugar do véu, né? O cabelo comprido é dado no lugar do véu. E o mesmo Paulo fala que o cabelo comprido para o homem é desonra, porque o cabelo comprido é dado para a mulher no lugar do véu. Então, o homem de cabelo comprido é desonroso diante da sua própria natureza, para quem tem a natureza homem, né? Homem. Ah, pastor, mas Sansão tinha no cabelo comprido? Tinha, cabelo comprido e barba grande. Mas era voto, e era ordenança de Deus, que o nazireu, o voto do nazireado, o menino que nascia debaixo do voto do nazireado, irmãos, a ordenança de Deus, não rapa cabelo, não rapa barba, e não beba bebida forte, não entre bebida forte na sua boca, não toqueis nada impuro, ou seja, ele era separado para uma santificação, e ele era destacado no meio da sociedade que ele habitava, por causa da sua barba e do seu cabelo longo. Entendeu? Quem olhava um cara barbudo, cabelo grande, né, já olhava e falava, provavelmente ele está debaixo do voto do nazireu, tá? Não é o voto do nazareno, igual muitos falam, não. Ah, Jesus era nazireu. Não, Jesus não é nazireu, ele é nazareno, tá? Ele é ali natural de Nazaré, tá? Foi criado ali em Nazaré. A gente está falando uma coisa e vai ramificando para outros lados, né? Você percebeu já? E o texto foi ficando para trás, irmãos. Vocês também não falam nada, né? Isso. Está em Levítico? Tá, mas não é esses aí que morreu, não. Aqui, ó, Nadab e Abiú. Quem falou Nadab e Abiú aí? Juninho? Foi mesmo? É nada. Glória a Deus, irmãos. O Juninho falou Nadab e Abiú. É. O Fini e Finés é os filhos de Eli, que morreu na guerra lá, que Eli caiu da cadeira e bateu a cabeça. Nadab e Abiú, os filhos de Arão, eles estavam pervertendo a santidade do tabernáculo. Eles eram, irmãos, da linhagem sacerdotal, eram os sucessores, né, de Arão, no cuidado do templo, da obra de Deus, né, eram levitas da casa do Senhor, tá? E aí eles prostituíam com as mulheres dentro do tabernáculo, irmãos, no lugar santo, ali no pátio ali, eles prostituíam, eles tomavam da oferta que era sacrificado, que era para o sacerdote, eles tomavam para eles, né? Eles comiam a carne dos holocaustos, assado, né? Que não era para eles fazer isso, era para o sumo sacerdote fazer. Então eles fizeram várias abominações, e eles foram mortos por desrespeitar a santidade de Deus, e o lugar santo onde Deus habitava, né? Onde Deus habitava. Então, irmãos, o anticristo, ele vai estar nesse lugar, tá? Ele vai estar neste lugar. Olha só no capítulo 24, no versículo 15. Ó, quando, pois, virdes que a abominação da desolação que falou o profeta Daniel está no lugar santo, quem lê que entenda. É bom você estudar sobre tabernáculo e ver, irmãos, que isso faz sentido, né? Aí Jesus fala assim, então os que estiverem na Judeia, que fujam para os montes, que estiverem na Judeia. Onde é a Judeia? Não é lá nas terras de Israel, irmão? Não é lá? Então por que será que tem uns crentes loucos, cabeça vazia, cabeça seca, né? Que estão fugindo do anticristo hoje? Você pensa que não? Tem. Tem crente cabeça seca, cabeça vazia, sem cérebro, que eles vão pegando aí esse pessoal que também é sem cérebro, que não entende nada da Bíblia, e não estuda, não ora, não busca compreender, para falar para eles o seguinte, olha, o anticristo vem primeiro que Cristo, então o certo é nós já caçar lugar para esconder e fugir dele,
Porque se ele vem primeiro, então nós temos que achar um lugar para esconder. E tem crente cabeça seca que esconde, irmãos. Vende propriedade, some para um buraco aí qualquer no planeta e fica lá escondido. Quando Jesus está falando, olha aqui, então os que estiverem na Judeia. Quem é que é para fugir? Quem estiver na Judeia. Jesus está falando com judeus. Jesus está falando com o povo de Israel. Esse evangelho e esse período da grande tribulação é destinado aos judeus, principalmente aos judeus, para que eles se convertam a Cristo. Pode ser que chegue em outras partes da terra, mas com uma escala bem pequenininha. Mas você já pensou o crente sair daqui e falar, vou fugir para a Judeia, que o anticristo vai vir? Quando Jesus está falando assim, os que estiverem na Judeia, que fujam para os montes. Olha só o que mais, ó. Então os que estiverem na Judeia, que fujam para os montes. Os que estiverem sobre os telhados, não desça para tirar alguma coisa de sua casa. Ou seja, os que fugiu, não volte pegar nada não. Não volte. Porque quando o anticristo se manifestar aqui dentro, no lugar santo do santo, quando ele se manifestar ali, nesse lugar, né, e aparecer a abominação da desolação, quem estiver ali na Judeia foge. Jesus falou, foge porque o negócio vai ser feio. Quem estiver no campo, não volte atrás a buscar suas vestes. Quem estiver trabalhando e morar naquelas terras lá, ou estiver longe dali, não volte não. Quem estiver no campo, que continue fugindo. Se esconde, aqui Jesus está dando ordem, se esconde, né? Aí Jesus fala, mas ai das grávidas que amamentarem naqueles dias. Irmãos, você já imaginou um exército islâmico, matador de infiéis, encontrando mulher judia na sua frente, mulher grávida nos termos das terras de Israel? Porque para esse povo, irmãos, você é um infiel, eu sou um infiel. Católico é infiel, macumbeiro é infiel. Para o islamismo, todos são infiéis. Só não é infiéis para quem aderiu ao Islã. Esses não são mais infiéis. Então, esse povo é o que vai estar indo junto com o anticristo. Porque a gente entende hoje que o anticristo vem dessa linhagem. Porque os árabes são, na sua maioria, islâmicos. Praticante do Alcorão, do islamismo. E o Alcorão ensina a matar. E matar mesmo, irmãos, os infiéis. Quem é os infiéis? Todos aqueles que diz que Jesus é filho de Deus, é considerado infiel. Porque nas orações deles, eles dizem, Deus não pode gerar, Deus nunca gerou, Deus nunca gerou, Deus não pode gerar, Deus não tem filho, Deus não tem filho. E nós dizemos, Jesus é filho de Deus. E Jesus disse, aquele que me confessar perante os homens, eu confessarei diante do meu Pai. Mas aqueles que me negarem diante dos homens, eu negarei também diante do meu Pai. Sabendo essa verdade, quem ficar aqui para a grande tribulação, se for perseguido nessa terra, irmãos, vai negar? Muitos morrerão por amor aos testemunhos que deram de Cristo. Nós lemos isso no outro estudo, lá no Apocalipse. Olha aqui, orai para que a vossa fuga não aconteça no inverno e nem no sábado. Viu aí na sua Bíblia? Orai para que sua fuga não aconteça no inverno e no sábado. Porque o inverno, nos termos de Israel, nas terras de Israel, irmãos, é um inverno muito pesado. No período da grande tribulação, vai estar mais pesado ainda. Pode-se dizer que até o dobro de mais frio. Por quê, irmão? Por causa dos elementos da natureza que vão estar em conflito, vai estar caindo estrela do céu, sabe? O sol já não vai dar mais sua luz, vai escurecer o sol, vai ser dias de trevas, expensa trevas, como nunca houve nem haverá desde que o mundo foi criado. Você está entendendo que o negócio vai ser feio, irmãos, nessa terra? Não vai ser bom? Aí Jesus fala assim, orai para que a vossa fuga, Jesus está falando aqui com os judeus. Quem está com ele quando ele está falando aqui? São os discípulos. Os discípulos são todos judeus. Ele está dizendo, orai para que a vossa fuga não aconteça no inverno. Porque vai ser um inverno tão pesado, irmãos, que quem sair para fugir do anticristo nesse tempo, pode ficar congelado ou morrer congelado ao sair de casa. De tanto que o clima vai estar gelado. E quem ficar em casa, corre o risco de morrer. Porque os exércitos do anticristo, soldados, os que vão estar com ele, vão entrar para dentro das casas para matar o povo dentro de casa. Os infiéis, porque é considerado infiéis.
Aí Jesus fala assim: e também orai para que a vossa fuga não aconteça no sábado. Por que no sábado? Nós guardamos o sábado? Não. Quem guarda sábado? Não são os judeus ortodoxos? Não são os judeus judaizantes, praticantes do judaísmo? Não são os judeus que praticam ainda a lei de Moisés, estão debaixo da lei de Moisés? Não são eles que guardam o sábado? Jesus disse: orai para que a vossa fuga não aconteça no sábado. Porque no sábado o judeu não anda mais que 2 quilômetros. É contra a lei eles andam mais. Irmã, o sábado está nos 10 mandamentos da Bíblia, porque o sábado foi o dia que o Senhor descansou das suas obras. Deus, Ele santificou o sábado, porque o sábado é um dia. Sim, o sábado é um dia santificado, porque Deus descansou das suas obras no sábado. Então Deus santificou o sábado. E Deus deu essa ordenança ao povo de Israel para que eles guardassem o sábado. Isso. O domingo é o primeiro dia da semana. Isso, Deus deu sábado para descansar. Agora, o sábado, irmãos, ele era uma ordenança de Deus, ele é uma ordenança de Deus para que se guardasse, não que se guardasse como que se, um exemplo, como que se eu não guardasse, eu não fosse salvo. Porque Deus santificou o sábado e no sábado Deus descansou das suas obras. Então a vontade de Deus era que o povo descansasse no sábado. Só que, se nós formos ler a Bíblia, que agora eu não posso entrar nesse ponto porque a hora correu. Mas era considerado, irmã, sábado de descanso, todo dia que Deus, ou que se dava início a um calendário religioso em Israel. Um exemplo que Israel tem 2 calendários, tá? É o calendário civil e o calendário religioso. Se for ler o livro de Levítico, tem as 7 festas de Israel, né? Ali começava o calendário religioso, que começava no período da colheita da cevada, do trigo. Eu falei sobre isso aqui já há muito tempo atrás, tá? Então ali começava o calendário religioso. Se a colheita da cevada começasse e desse início a nossa segunda-feira, a segunda-feira era considerado um dia de descanso, um sábado. Então, o dia que se tirasse para o Senhor, segundo as ordenanças de Deus, era um dia de descanso. Todavia, os judeus, eles quiseram condenar Jesus, por Jesus fazer as obras de Deus no sábado. E Jesus falou: o Filho do Homem até do sábado é o Senhor, né? Ele é Senhor do sábado. E ele falou também: o meu pai sempre trabalhou e trabalha até hoje, e eu também trabalho, né? Então Jesus ele não proibiu nós de trabalhar no sábado, mas que era para a gente ter um dia da semana para poder fazer a obra de Deus, guardar para o Senhor, orar, buscar a Deus, né? Todavia, irmãos, o apóstolo Paulo ele ensina mais ainda lá na frente um pouquinho, porque ele fala assim: uns faz diferença entre dias e dias. O que faz, para o Senhor o faz, e o que não faz, para o Senhor não faz. Porque aquele que guarda, guarda para o Senhor, correto? E o que não guarda, para o Senhor não guarda, mas dá graças a Deus pelo dia. Então ninguém de nós devemos, irmãos, ter um julgamento em questão do que guarda o sábado, e nem o que guarda o sábado não pode ter uma questão de julgamento para nós que não guardamos. Porque além de nós darmos graças a Deus pelo sábado, nós agradecemos a Deus pelo domingo, pela segunda. Porque todos esses dias são os dias que o Senhor nos fez. Jesus, ele abriu o entendimento nosso em questão de guardar dias. É por isso que judeu, quando ele vê que nós não guardamos o sábado, eles nos condenam. Até o adventista, não todos, mas alguns, eles condenam nós por não guardar o sábado. E ninguém é salvo por não guardar sábado, irmãos. Nós somos salvos pelo sacrifício de Cristo na cruz do Calvário. É a mesma coisa eu dizer para os irmãos, o dízimo, se você não devolver, você não vai para o céu. Porque se o dízimo nos conduzisse ao céu, irmãos, nós não precisaríamos aceitar Jesus, e Jesus não precisaria ter vindo para sacrificar por nós. Então você está entendendo que Jesus é maior, e o fato de nós ter entregado a vida a Ele, Ele nos deu novos mandamentos, né? Ele nos deu novos mandamentos.
Porque há o mandamento antigo e há novos mandamentos, né? Então Jesus nos deu novos mandamentos. E o novo mandamento do Senhor inclui nós não fazer diferença entre dias e dias. Todos os dias são do Senhor, né? O Senhor fez por nós todos esses dias. Agora, Jesus disse aqui para os judeus, porque tudo isso que está preparado para os judeus é como uma pedra de tropeço na vida deles. Porque eles tropeçaram na letra do judaísmo. Eles tropeçaram. Então, tudo isso aqui é tropeço para o judeu que se justifica pela lei. Nós não nos justificamos pela lei. Nós somos justificados pela graça de Cristo. Eles se justificam pelas obras da lei. Pelas obras da lei, Paulo diz que nenhuma carne se salvará. Porque a lei condena o pecado na carne. E a lei não pode salvar. Então, guardar o sábado também começou a fazer parte da lei. E eles tiveram aquilo como lei. Então, quem não guarda, para eles está em desobediência a Deus. E eles guardam. E eles não podem caminhar mais que 2 quilômetros, se não me falha a memória, é 1, não me lembro agora bem. Mas, todavia, Jesus falou, orai para que a vossa fuga não aconteça no sábado. Porque se vocês for fugir no sábado, chegar a 1.000 metros, 1 quilômetro, vocês não vão poder andar mais. Vocês vão ter que parar. E quando vocês pararem, vocês vão ser mortos. Se é que vocês vão conseguir chegar com o frio que vai estar. Está entendendo, irmãos, que essas coisas estão servindo como tropeço para eles que se justificavam por essas coisas? Então, quando Jesus veio, ele não foi aceito por Israel, justamente porque Jesus veio cumprir a lei para livrar Israel da condenação da lei, para que eles fossem salvos pela misericórdia de Deus, pelo sacrifício de Cristo, e eles não aceitaram Jesus, porque eles estavam debaixo da lei de Moisés e não queriam deixar a lei. Por isso eles buscavam ocasião contra Cristo na lei, ou buscavam condenar ele em alguma coisa que ele quebrantasse da lei. Não é o que foi lá feito na mulher que estava com pecado de adultério? A lei de Moisés diz que quando a mulher é pega no ato de adultério, leva ao sacerdote, o sacerdote julga e apedreja ela e mata. Vamos fazer o seguinte, vamos levar para ele. Se ele falar que não é para condenar ela, ele vai estar indo contra a lei de Moisés, aí nós temos com que acusar ele. Mas Jesus, né? A lei saiu dele, irmãos. É ele que deu para Moisés as tábuas dos 10 mandamentos, né? Ele estava lá. E Jesus é antes da criação do mundo. Ele tem toda a ciência, todo o conhecimento. E eles foram lá para pegar Jesus em algum ponto. Porque se também Jesus fala assim, pode matar apedrejado, eles condenavam Jesus segundo a lei romana, tá? Então tinha 2 coisas para pegar Jesus. Se ele falar para não matar, nós condena ele pela lei de Moisés. Se ele falar mata, ele é condenado pela lei romana. Então não tem para onde ele correr agora. Ele está dos 2 lados, ele está preso. Vamos lá que nós pega ele. E levaram a mulher. Quando levaram a mulher, Senhor, a lei de Moisés diz que se a mulher for pega no lado do adultério, tem que apedrejar. E o Senhor, o que o Senhor diz? E Jesus está lá escrevendo no chão, né? Eu até conjecturei um dia, né? Numa pregação minha, eu conjecturei assim, que Jesus estava escrevendo lá, mais uma alma, mais uma alma, mais uma alma, né? Mais uma alma. Que ele ia salvar, né? Mais uma alma para me salvar, mais uma alma. Aí ele estava escrevendo lá, não sei o que era, é conjectura minha, tá? A Bíblia não diz, mas eu conjecturei assim, mais uma alma, mais uma alma. Tem uns que faz até, tem uns filmes que parece Jesus fazendo um peixe, né? Peixe é um tipo de alma na Bíblia. Jesus falou para Pedro, Pedro, eu vos farei pescadores de homens. E Pedro era pescador de peixe. Lança a rede, traz toda a quantidade de peixe, os bons separa para cá, os ruins lança fora, que não presta, né? Para ser queimado no fogo. Entendeu? Aí, quando leva para Jesus, Jesus fala assim, qual de vocês que não tiver pecado, que atire a primeira pedra. Eles não podiam atirar pedra nela, porque a lei que eles defendiam dizia, toda alma que pecar, essa morrerá. E a lei também dizia, todos pecaram, destituídos estão da glória de Deus. Então todos eles, na hora que Jesus falou, quem de nós não peca? Quem de nós não tem pecado? Eles reconheceram na hora que eles eram pecador. E aí Jesus salvou a mulher e ainda lançou por terra toda a acusação que estava contra ela, que foi tirada da própria lei, que os que estavam ali queriam acusar. Está entendendo, irmãos? Agora essa mesma lei contra os judeus está servindo de pedra de tropeço para que eles sofram
o juízo de Deus e se convertam a Cristo. Eu vou parar porque depois vai ficar muito tarde. Mas olha só, a Bíblia fala que Jesus foi colocado como dentro de Sião, dentro de Israel, no meio dos judeus, e Jesus foi para Israel como uma pedra de tropeço. Pedra de tropeço para aqueles que se justificavam pela lei e pedra de salvação para aqueles que se apoiaram nela. Então Jesus é uma pedra de salvação para nós, mas para judeu ele é pedra de tropeço. Que eles chegam em Cristo, eles não conseguem crer em Cristo como Filho de Deus. Então eles tropeçam e caem. Jesus é uma pedra de tropeço, porque eles creem ainda na lei de Moisés, né? E Moisés falou de Jesus. Moisés falou assim, que um certo tempo o Senhor levantará um profeta maior que eu. E Moisés falou, e há de ser que quem não ouvir esse profeta será condenado, né? Pedro fala que Jesus é a pedra angular, né? Sabe o que é a pedra angular, irmão? As portas antigamente em Israel, nos lugares, nas construções, ela era redonda, sabe? E era feita de pedra. Ponhava uma pedra aqui, outra pedra aqui, e ponhando pedra. No meio da porta tinha uma pedra que ela era tipo um triângulo. Era ela que sustentava as outras que vinham do lado, assim, ela sustentava. Se você tirasse aquela pedra, a porta caía, as pedras tudo caía. Ela era uma pedra chave para escorar as demais, né? Então Jesus, ele é tipo dessa pedra. E para Israel, ele não serviu para salvar, para Israel. Eles não aceitaram. Então essa pedra angular, ela serve para nós, ela nos dá sustentabilidade, para nós termos convicção de salvação. Jesus é o Filho de Deus, verdadeiramente, Ele é o Filho de Deus. E todas as escrituras apontam para Cristo e leva para Ele, e todas as profecias bíblicas levam para Ele, tudo se cumpriu nele, e ainda vai se cumprir nele, para a glória dele, e a igreja dele está guardada nele, protegida nele, e Ele fez tudo isso para separar um povo e guardar esse povo da hora da tentação que há de vir sobre todo mundo, para tentar todos os habitantes da terra, aleluia, e esse povo somos nós, a igreja, amém? Talvez lá na outra terça eu volto do capítulo de novo, não vai continuar. Vamos colocar de pé, irmãos? Fica gostoso falar, né? Mas eu sei que fica difícil para você ouvir, porque cansa, o banco cansa, eu sei. Perdoa aí meu muito falar. Grandioso Deus, Pai amado, nós oramos ao Senhor e somos gratos. Obrigado, meu Deus, por esta noite, por esta palavra, pela graça, bondade e misericórdia. Abençoa a tua igreja, despeça-os em paz e os guarde de todo mal, livrando-os, dando entendimento, sabedoria, despertando o coração, o sentimento de cada um de nós para compreendermos mais e mais a tua palavra. Em nome de Jesus nós oramos e agradecemos. O grande amor de Deus, a graça salvadora do nosso Senhor Jesus Cristo, as divinas consolações e a doce comunhão do Espírito Santo seja com todos, e todos digam